Boa noite! Boa noite, boa noite! Que alegria enorme trazer esse tema para conversarmos aqui hoje. Uma alegria incrível. Pronto, vou te convidar aqui, Silvia. Incrível, tão importante e de tão pouco conhecimento das pessoas. Boa noite! Olá, boa noite. Muito bem-vinda! Obrigada. Nossa, quero agradecer demais, Silvia, agradecer demais a sua presença. Foi uma alegria você ter aceitado o meu convite para dividirmos aqui sobre esse assunto que eu acabei de falar, que é tão importante e que pouquíssimas pessoas têm informações e conhecimentos sobre esse assunto, não é verdade? Então, assim, muito Exato. feliz, muito obrigada mesmo. E agora, para começar, quem está chegando aí na live, já começa a encaminhar para as pessoas, porque nós vamos falar de um tema extremamente relevante, certo? E a gente vai começando, Silvia. Vamos começar a bater papo aqui, o pessoal vai chegando, para a gente valorizar o tempo de quem chegou no horário certinho, não é verdade? É. E, primeiro, eu já agradeci a Silvia, mas quero também edificá-la aqui, uma profissional excelente, uma profissional que é a minha nutrigeneticista, que eu tenho o prazer de ter caminhado com ela no meu acompanhamento. E, assim, realmente uma profissional muito dedicada, muito estudiosa, muito atenciosa. E aí foi exatamente por toda a qualidade do atendimento dela que eu falei, não, preciso bater um papo com ela para trazer esses assuntos aí para o pessoal conhecer um pouco mais sobre genética, sobre como tudo influencia, né? Como a gente pode influenciar na nossa genética. E aí quero te pedir para você se apresentar um pouquinho aí, para a gente conhecer um pouquinho mais, Silvio. Bom, primeiramente, eu estou muito feliz e honrada pelo convite. Também me senti muito honrada em ter feito a consultoria para você, né? Ter interpretado o teu teste genético. E, enfim, eu sou nutricionista e eu estudo genética já há algum tempo. E só tirar uma coisinha aqui. E eu sempre busquei trabalhar com prevenção. E, inclusive, na faculdade de nutrição, a gente aprende a tratar muitas doenças, né? E eu sentia muita falta da parte de prevenção, né? E, enfim, né? Depois me formei, Verdade. fui para consultório, me frustrei um pouco, porque eu só atendia pacientes doentes, né? Com obesidade, já com algumas doenças crônicas. E depois de um bom tempo, eu conversando com uma amiga médica, inclusive, e a gente começou a falar sobre essa questão de prevenção e tal. E nesse papo surgiu a questão da nutrigenética, né? A nutrigenômica. E eu comecei a olhar para isso melhor e eu me encontrei porque é ali, né? É com essa ferramenta, né, do teste genético que nós conseguimos trabalhar com prevenção, né? É uma ferramenta importantíssima, né? E auxilia muito os profissionais da saúde, né? Que atendem um paciente que faz um teste destes, né? Uhum, perfeito, perfeito. E foi exatamente por isso que eu me apaixonei tanto pelo tema e vi a opção de fazer o teste genético como uma alternativa para realmente clarear tudo que tivesse ali em relação à minha saúde, né? A Silvia me conheceu num momento muito delicado, que eu estava passando por muitos desafios em relação à saúde, mesmo eu sendo dedicada aos cuidados há muitos anos, eu não estava conseguindo achar qual a peça do quebra-cabeça que não estava encaixando, não é, Silvia? E aí, quando nós fizemos o meu teste genético, a análise de tudo, e eu comecei a entender muito mais. Então, é um pouquinho dessa experiência, um pouco desse conhecimento que a gente tem intenção de trazer aqui mesmo, né? E eu quero puxar o assunto
falando de uma coisa, ah, Bruna, mas teste genético, já nasci aqui com os meus genes, não tenho como resolver nada em relação a isso. Pelo contrário, eu até falei com a Silvia que eu acho que a gente poderia abrir esse conteúdo, né, essa live aqui, falando sobre como você pode influenciar, sim, na expressão dos seus genes, né? Porque é um conhecimento que poucas pessoas têm, que é o que a gente chama de epigenética, não é isso, Silvia? Como a gente pode, na nossa rotina, de acordo com as nossas escolhas, a gente selecionar ali quais os genes vão se manifestar e quais vão ficar silenciados. Então, eu escuto muito no consultório, ah, mas é um problema genético. Ah, mas eu tenho a pressão alta porque a minha família inteira é hipertensa. Ah, mas eu sou diabética porque a minha família inteira é diabética. Mas não é bem assim. Não é o fator genético nesse sentido de você poder intervir ali com os cuidados, não é uma condenação. Não é isso, Silvia? Exatamente, né? Todos nós vamos herdar predisposições para desenvolver algumas doenças, né? Nós herdamos isto de pai e mãe. Não significa que iremos desenvolver, né? E o que é que vai determinar o desenvolvimento ou não dessas predisposições? Justamente é a epigenética, né? E a epigenética são estímulos, né? Que modulam a expressão dos nossos genes. E quais seriam esses estímulos, né? A alimentação, né? A atividade física ou sedentarismo, né? Então a gente pode modular tanto para Coisas prevenção boas quanto ativar a expressão desses genes que têm polimorfismos, né? Essas alterações que nós herdamos. Uhum. E essa questão, assim, já ouvi também muito de pacientes e até de amigas, assim, olha, toda a minha família tem isso e eu vou ter, ou, né, é tudo genético. E, na verdade, né, a genética não é destino, né? Então, a gente diz que mais ou menos 20% é determinado pela genética, mais ou menos 80% é determinado pelos nossos hábitos, né? Muito bem. E a alimentação, ela tem um papel muito importante nessa modulação, né, gênica. Exatamente. E aí entra a parte de, justamente, a Silvia, ela é nutrigeneticista, ela fez nutrição antes, depois a parte da questão do estudo genético. Por quê? O principal fator que eu acredito que influencia mesmo na questão da expressão gênica é a questão da alimentação, né, Silvia? Tudo que você vai se expor ali, os exercícios, o estilo de vida no geral, mas principalmente a alimentação, que é o que você vai estimular ali, o que você vai fazer, né? Então tem tudo a ver com a nutrição, né? Tudo a ver com essas opções que nós temos aí para direcionar. E aí, eu quero puxar um pouquinho para falar do meu teste genético para a gente explicar para as pessoas. Aí, ó, o pessoal comentando, um tapa na cara de quem bota a culpa na genética. Exatamente isso. Estamos aqui justamente para desmistificar isso. Não é culpa da genética. São, como a Silvia já falou, são pouquíssimas doenças que têm fatores determinantes que realmente vão ser determinados, que a pessoa tem um estilo de vida muito bom e que ocorreu. Mas a maioria tem manifestação relacionada com o nosso estilo de vida. E aí eu fiz o meu teste genético, que a Silvia fez toda a análise, um profissional excelente, que traz uma análise completíssima do teste genético com toda a direção, porque você ter acesso ao seu teste genético e ficar ali perdido, né, com medo de tudo aquilo que você descobriu, é pior do que não saber, né? Mas quando você tem uma profissional, uma pessoa que realmente tem o objetivo de te direcionar ali, ela consegue trazer essa tranquilidade, mostrar qual é o caminho que você precisa seguir para não deixar com que aqueles genes ruins, aqueles polimorfismos se ativem, né? E vamos explicar um pouquinho assim, polimorfismo. O que é um polimorfismo? É uma alteração, né, na sequência ali, genética, que vai fazer com que você manifeste de maneira diferente. A população tem muitos polimorfismos, não é isso, Silvia? Muitas... Todos nós temos polimorfismos.
Então, como tu disseste, né? É uma alteração, né? Na sequência ali do DNA, tá? Ah, eu não sei, assim, a linguagem para leigos, mas a alteração nos nucleotídeos, que são aquelas letrinhas, De né? DNA. A, C, G, T, A, É. tá? E aí pode ter uma alteração ali, uma mudança, uma troca de uma letra. Uhum. Antes de falar um pouquinho do teste genético em si, eu queria falar um pouquinho da diferença de mutação e polimorfismo. Boa. As duas coisas são essa troca nos nucleotídeos dos nossos genes, tá? O que qual é a diferença entre mutação e polimorfismo? Polimorfismo, né, são alterações que acontecem em mais de 1% da população, né? E geralmente eles não determinam o desenvolvimento de uma doença, eles predispõem, Uhum. tá? Já a Perfeito. mutação, né? Mutações, elas acontecem para menos de 1% da população e mutações geralmente, não são todas, mas geralmente elas acarretam em alguma doença mais séria, tá? Boa. Uhum. E aí, o teste nutrigenético, que foi o teste que tu fizeste, né? Existem vários testes genéticos. E aí nós estamos focando no teste nutrigenético. Então, no teste nutrigenético nós vemos polimorfismos, né? E ali Perfeito. nós vamos ver, né, o que tu herdou de predisposições, né? A partir da interpretação desses polimorfismos que tu tens, nós conseguimos definir estratégias para reduzir a expressão desses genes com alteração e que tu não desenvolva essas doenças predispostas. Perfeito, perfeito. E assim, foi maravilhoso, como eu comecei explicando, porque diferenciou ali aquele momento desafiador que eu estava passando de não saber mais o que fazer, né? E obrigado pela explicação, né? Para ficar mais claro para o pessoal. Acredito que deu para todo mundo que não é da área da saúde entender que são alterações ali na nossa construção genética, e uma mais complexa ali, que pode ser que determine mesmo a doença, e os polimorfismos acontecem, umas trocas ali que não necessariamente vão causar, vai depender muito do estilo de vida. Então, você conhecendo os seus polimorfismos, você vai direcionar muito bem quais as condutas você precisa ter para evitar com que esse problema, né, apareça. E aí fizemos lá o meu teste genético e eu imaginei que eu tinha uma carga genética por causa da minha história familiar, né? Aí vem a história familiar, né? Que o pessoal fala. Eu imaginei que eu teria muitas alterações, muitos polimorfismos, porque a minha família realmente tem todas as comorbidades que eu conheço. E aí, só que eu nem imaginava que fosse tanto que tivesse na minha sequência. Porque eu já tenho um estilo de vida saudável há muitos anos. Então, assim, eu já estou com alguns problemas que manifestaram aí, doença celíaca, intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável, algumas coisas que já enxergou que eu tinha ali essa propensão, né? E que eu já estava manifestando, inclusive já tive também um AVC. Então, eu vi tudo isso ali, só que daí vieram todas as outras informações que vão me ajudar a evitar que eu realmente tenha outros problemas de saúde, que eu some isso daí, né? Então, foi muito bacana. Quem tiver a oportunidade de fazer o seu teste genético, realmente vale muito a pena. É um teste que você faz uma vez, não é isso, Silvia? E você tem ali o seu rastreio do seu funcionamento, dos seus polimorfismos, de como você vai conduzir e com as orientações de como fazer, né? E lógico, eu indico a Silvia, que é maravilhosa, que foi incrível para mim, que me tirou ali daquele momento de medo para um momento de paz, de entender, de conduzir, né? De ter da melhor forma. E aí eu quero começar falando do que eu comentei essa semana, que a Silvia até me corrigiu, né? Me ajudou a falar, não, Bruna, não é esse polimorfismo, é outro. Por exemplo, com relação à cafeína, eu quero abrir falando dele porque eu sei como me fazia mal
hoje porque eu entendo da minha genética. Porque quando eu não entendia, eu estava achando que eu estava abrindo quadro de ansiedade. Que eu estava abrindo um quadro, estava somando tudo ali, aquela coisa. E eu não tinha, a Silvia sabe, eu não tinha insônia, não tinha problema para dormir. Só que vou explicar isso do café. Algumas pessoas tem um polimorfismo, que aí eu não vou falar qual, porque eu vou errar, que tem uma metabolização lenta de cafeína. Quer dizer que se a pessoa toma um café, ela não vai degradar aquela cafeína ali rápido. Ela vai ficar com aquilo ali sendo, com aquele estímulo sendo feito no sistema dela, então no corpo dela. Então, se a gente tem uma metabolização lenta e excede no café, isso vai te trazer um desconforto, né? Vai te trazer ali realmente aquela sensação de ansiedade, aqueles sintomas que são típicos da ansiedade. Então, eu exagerava no café e o café foi tirado pela minha nutricionista por causa do intestino. E depois, quando veio a resposta do meu teste genético, a Silvia falou: realmente, Bruna, café não pode. É pouco, né? Não tanto que você toma. E eu realmente cuidei disso, praticamente tirei, isso eu tomo um por dia. E no dia que eu tomei um maior, eu senti, que foi domingo, eu fiquei aqui rodando a casa. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, ô, Silvia. A gente tem um outro polimorfismo também, que tem um risco, né? Que é o Conte, que eu tinha comentado de maneira equivocada até no Story. Fala um pouquinho sobre essa questão para o pessoal entender. Olha, perceba se você tiver isso para você evitar, né? Em relação, então, à cafeína, né? Ali nós conseguimos avaliar se o paciente metaboliza lentamente ou rapidamente a cafeína, né? E como tu falaste, o metabolizador lento fica com essa cafeína circulante por mais tempo, tá? O que isso pode influenciar, né? Para alguns pacientes pode influenciar no sono, então ter insônia, para a agitação, a ansiedade, que foi o teu caso, né? E também, assim, ó, para esse paciente que metaboliza lentamente a cafeína, o ideal é que ele consuma no máximo 2 xícaras de café ao dia, tá? Né? De preferência que ele reduza mais, ou que tome um café descafeinado. Porque, inclusive, para esse paciente metabolizador lento de cafeína, aumenta o risco cardiovascular com o consumo excessivo de café. Lembrando, no teu caso, que tu já tiveste um AVC, então, né, que isso está relacionado com o perfil cardiovascular, né? Então, juntando síndrome do intestino irritável, né? Porque a cafeína ela vai ter um estímulo, né? O ácido clorogênico do café também. E no teu caso, tu és Conte intermediário, né? Mas um paciente Conte lenta, tá? Que é um paciente que tem mais dopamina, né? Ele degrada menos dopamina, então tem mais dopamina, ele já é um paciente mais ansioso, mais agitado. E esse paciente, ao tomar café, ele vai aumentar essa ansiedade. Então, assim, a gente olha para todos os perfis juntos, né? Não é só olhar, por exemplo, se o teu caso fosse, tu metaboliza bem, né? Tu é metabolizadora rápida de cafeína. Mas se tu fosse Conte lenta, ainda assim o café, no teu caso, não seria recomendado, porque ele é um estimulante, né? E ele iria aumentar a tua ansiedade lá pelo perfil do gene Conte. Olha só. E olha que interessante. Na época que eu tive o AVC, foi quando eu estava no pré-vestibular estudando para medicina, que é aquele período super tenso que a gente está ali e café eu tomava para viver, né? Porque eu estava ali estudando num ritmo muito intenso e olha só, meu corpo respondeu. Mesmo eu tinha 24 anos de idade, mesmo tão jovem. Então, olha a importância de você conhecer. Se eu tivesse tido acesso a essas informações há muito tempo, eu não teria me exposto a esse risco, né? Eu não teria. E aí tiveram outros fatores que somaram também. Na época, o uso do anticoncepcional. Tem um outro polimorfismo também, não é, Silvia? Que é o MTHFR, que é outro que eu tenho também, que tem relação também
com o AVC, com a parte da coagulação, e aí, com a homocisteína, enfim. E aí tudo isso se somou e causou o problema que eu tive na época. Então, assim, olha que interessante, quando você conhece, tem acesso a essas informações, o que você não pode prevenir, né? De realmente ter esses acometimentos, né? E aí, seguindo aqui na questão das alterações, outra que foi muito diferencial para mim, a vitamina D, né? A gente ter níveis de vitamina D adequados é importantíssimo para o funcionamento do nosso corpo todo. E aí, eu não fazia uma reposição tão ok, eu fazia eventualmente, a minha vitamina D estava lá embaixo, estava péssima. E quando a gente fez o teste, quando eu ri aqui que a Yas falou que devia ficar salva para o mundo assistir, para o Brasil assistir. Não, é muito importante essa informação. Acesso a esse tipo de informação transforma realmente. E aí, quando eu tive acesso ao teste genético, eu vi que eu tinha uma alteração, um polimorfismo, no momento lá, na segunda parte, né, do metabolismo de vitamina D. E aí, com isso, eu não faço, não adianta, eu posso ficar no sol lá eternamente, o que seria péssimo para minha pele, porque justamente eu também tenho outro polimorfismo de envelhecimento precoce, né, Silvia? Então, assim, seria péssimo para minha pele ficar exposta ao sol, tem melasma também, então, sol para mim é totalmente contraindicado e não serve para nada da minha vitamina D. Então, assim, essa reposição, que já é importante para a população no geral, para mim ela era crucial. E eu estava com energia baixa, com disposição péssima, estava ficando muito mal, porque a vitamina D estava lá embaixo. E aí, quando a gente fez esse teste, não foi, Silvia? A gente conseguiu elucidar essa questão e falar: olha, para você, realmente, essa reposição precisa estar ali. Você sabe me dizer se é muito comum esse polimorfismo da vitamina D? Se é eu sei que os polimorfismos é menos de 1% ali, é pouco, né? Mas se é uma coisa que acontece com frequência. Eu não sei te dizer a prevalência agora, tá? Eu, inclusive, se isso for algo relevante para ti, eu posso te passar e daqui a pouco tu faz Não, era uma só pra gente. publicação. Mas assim, ó, muitas pessoas que eu faço a interpretação do teste genético, elas têm alteração em um, em dois, em três, ou às vezes em quatro genes ali do metabolismo de vitamina D. Uau! Então assim, ó, é comum, né? Mas eu não sei te dizer em Exato. porcentagem, Aham, tá? não, tranquilo. E o que a gente mais ouve, às vezes, de profissionais da área da saúde, tá? Ai, toma sol porque a tua vitamina D está muito baixa, tá? O sol é importante, sim, né? Nós precisamos tanto da questão de luz, né? Só que assim, Sinalização ó, das células. nem todos os pacientes vão fazer a conversão, né, ali quando os raios UV batem na nossa pele, junto com o colesterol, acontece, né, uma hidroxilação, depois precisa de outra hidroxilação, né? E ali são genes que são responsáveis por essas hidroxilações. Hidroxilações é assim, ó, né? Pega, por exemplo, aquela síntese inicial ali de vitamina D, que veio dos raios, né, do sol, mais o colesterol, vai converter para uma vitamina D pré-formada, digamos, inativa, né? Depois tem outra hidroxilação que vai converter lá para a forma ativa. E também tem que lembrar que nós temos um gene que ele transporta a vitamina D. Então, da nossa pele transporta, né, para o fígado, transporta para o rim, depois transporta para os órgãos-alvo, para as nossas células. E, inclusive, tu tens alteração nesse transportador, né? Então, esse transporte, ele é reduzido. A gente não diz que não existe transporte, porque a gente não sabe exatamente. Mas assim, ó, tendo polimorfismo, reduz o transporte. E no teu caso, tem alteração, então, naquela segunda hidroxilação, que é a conversão da vitamina D inativa para a forma ativa. Ativa. Então, assim, realmente, tu vai tomar muito sol, tu vai ter mais prejuízo de pele e envelhecimento do que aumentar os teus níveis de vitamina D. E aí, tu és a paciente que precisa suplementar, né?
E sabemos hoje já, né, que a deficiência de vitamina D, níveis baixos, inclusive, né, eles implicam em muitas doenças, inclusive aumentam o risco para vários tipos de câncer, né? Exatamente, exatamente. Hoje é muito claro, né, o risco da baixa vitamina D, né? Então, assim, a vitamina D é a suplementação que precisa estar aí na vida de todo mundo, né? Realmente a gente não pode negligenciar esse cuidado. Tem que estar acompanhando por exames, que é uma vitamina lipossolúvel, acumula se você exagerar, mas ela precisa estar sempre monitorada para não deixar os níveis abaixo, porque realmente já é comprovado os riscos que a gente tem. Além do funcionamento, os riscos do aparecimento de doenças como o câncer, né? Então, assim, atenção pessoal à vitamina D. Não negligencie, porque vocês podem ter alguma dessas alterações também. E mesmo quem não tem, né, Silvia, a forma como a gente precisa fazer que esse processo ocorra orquestrado, né, como o raio precisa incidir, como tudo precisa acontecer para que essa orquestra da vitamina D ativa aconteça, chegue para os seus tecidos, o transportador, tudo. Então, é bem complexo. Então, realmente muito importante essa suplementação, não é verdade? É verdade. E aí, voltando aqui com relação às doenças familiares, né? Que as pessoas adoram colocar a culpa na família, né? Inclusive, hoje, quando eu estava relendo o meu teste genético para a gente bater esse papo, eu olhei lá. Vários genes para obesidade, vários genes para diabetes, resistência à insulina, genes para hipertensão, tudo que a minha família tem, lotado. E eu me lembro perfeitamente, eu tenho na minha cabeça. Primeiro porque quando eu tive o AVC com 24 anos, graças a Deus, eu tive um neurologista excelente, doutor Marcelo Muniz, o cara brilhante, e ele falou: você precisa priorizar o seu estilo de vida, porque o seu estilo de vida vai determinar se você vai ter longevidade. Não é nem longevidade com qualidade, não, longevidade, porque você vai ter risco de outros AVCs porque você teve um muito jovem. Ele já foi bem claro para realmente isso foi importante para mim na época, porque eu era jovem, né? Jovem, tinha muita coisa na cabeça. Enfim, mas. E eu me lembro quando eu aferi a minha pressão, que ela começou a alterar. E a minha mãe é hipertensa desde muito jovem. E aí eu falei, não, eu não aceito essa realidade para mim. Eu vou fazer tudo que eu preciso fazer para cuidar, para que eu não tenha nenhum problema desse. E assim, família toda mesmo, parte pai, mãe, avô, todo mundo. E aí, quando a Silvia fez, ela trouxe toda a orientação, né? O teste ele vem com orientação. Então, ela trouxe toda a orientação, todos os cuidados, tudo que eu preciso focar, desde a reposição, desde tudo que precisa ser feito, não é isso, Silvia? Quando a gente pega o teste, a gente recebe toda essa orientação? Sim, e essa orientação, ela vem a partir da interpretação de um teste nutrigenético. Hoje nós temos a venda direta ao consumidor de vários testes genéticos, nutrigenéticos, genéticos. E aí, qual é o problema? Eu vou fazer uma curvinha aqui, mas eu chego ali onde tu Mas estás. muito bem lembrado. Ótima observação essa daí. Então, nós temos muitos testes disponíveis, né, para compra direta, né? Só que assim, ó, o paciente leigo, ele não sabe quais genes estão sendo avaliados, qual é a relevância, tá? Também não sabe qual é a tecnologia que o laboratório usa para extrair o DNA dessa amostra de saliva, né? E isso faz diferença porque tem alguns laboratórios que usam um tipo de tecnologia que às vezes eles não conseguem identificar o teu genótipo lá do gene Conte, por exemplo. O que que eles colocam no teu laudo? Um tracinho. E aí tu fez um teste, tu pagou e tu não sabe se tu é Conte lenta, se tu é Conte rápida, intermediária. Isso é a tecnologia, né, que alguns laboratórios usam. Outros laboratórios que no teu caso tu fizeste um teste com uma tecnologia, né, de última geração e todos os teus genes avaliados ali, tuas variantes, todas vieram com genótipo.
Caso o laboratório não conseguisse extrair algum genótipo ali, claramente, eles te pediriam uma nova amostra, uma recoleta. Mas eles sempre vão entregar, né, o teu resultado. Então, assim, o paciente leigo, ele não sabe disso, porque os laboratórios só dizem, esse teste é maravilhoso, faça isso, faça aquilo. E outra coisa também, né? Você recebeu, você comprou lá o teu teste, você recebeu ele. Tá, e o que você faz com ele? Alguns testes vêm assim, aumenta risco para tal coisa, e alguns até trazem sugestão, suplemente curcumina. Só que assim, ó, ele não está avaliando se aquele paciente está tomando medicamentos e a curcumina vai competir com o medicamento que esse paciente usa, né? Então, outra coisa, por exemplo, no gene CONT, vou citar ele de novo, né? A maioria dos laboratórios coloca lá. Se você é AA, você é CONT lenta. Se você é GG, você é CONT rápida. E aí eles te dizem assim, você é mais resiliente ao estresse ou você é menos resiliente ao estresse. E é isso que geralmente tu recebes. E aí a minha parte de interpretação é a seguinte, eu estudei vários genes, né? Então, assim, se você é AA, eu sei que você tem mais dopamina circulante, você é mais agitado, você degrada menos estrogênio para ser excretado, né? Enfim, eliminado do corpo. Isso implica em várias coisas, né? Tem alguns riscos diferentes. Então, os laboratórios não te dizem isso. E lembrando que para todos os pacientes que fazem o teste genético comigo, eu mando um questionário, né, Bruna, para entender Completíssimo. alimentação, o sono, histórico de doença de pai, mãe, de avós, Tudo. o histórico do paciente desde criança. Então, assim, ó, eu já tenho muita noção, né, do que esse paciente, né, do estilo de vida, se ele usa medicamento, se ele não usa. Então, assim, as sugestões são outras, né? Sim, contextualizado. Então, assim, a importância de ter alguém para interpretar esse teste e trazer as sugestões para modular esses genes, não são todos os profissionais que já fazem isso, né? Então, se for para pegar um laudo genético e ler ele, qualquer leigo faz, né? E a ideia, assim, do meu trabalho, a ideia não, né? O objetivo do meu trabalho é interpretar e é trazer a informação completa, né, sobre aquelas alterações. As meninas estavam comentando aí, meu Deus, eu quero, todo mundo tinha que saber sobre isso, e é exatamente essa sensação quando a gente tem contato com esse tema, com esse assunto, de que os nossos hábitos influenciam na nossa expressão gênica e que a gente tem muitos polimorfismos, muitas alterações que podem ser moduladas aí pelo nosso estilo de vida. Então é muito interessante conhecer, né, mais sobre esse assunto. Eu fiquei apaixonada quando eu tive a primeira vez contato com o assunto. Eu quis realmente, né, conhecer um pouco mais e foi também por isso que eu quis trazer esse tema aqui, justamente para a gente poder ir mostrando mais sobre isso, trazer mais luz para esse assunto, né? E assim, só para a gente continuar, eu explicar direitinho, a gente não explicou. Como é que a Silvia faz todo o teste, gente? Ela nem lembro mais qual é a sua cidade. Porto Ela é de Alegre. Porto Alegre. Vocês perceberam pelo sotaque que ela é do sul, né? Ela é de Porto Alegre. Não importa onde você está no Brasil, como que funciona? Ela faz primeiro uma consulta rápida que na verdade durou meia hora, a primeira vez que a gente conversou, para perguntar um pouco de tudo, te entender melhor, entender qual é a sua ideia com o teste genético. Depois ela te manda todo esse questionário para você responder toda a sua história. Aí depois você acerta tudo direitinho como você quer, tem planos, estruturas lá de quais opções você quer dentro da análise, né? E aí o laboratório manda para sua casa o kit para você fazer a coleta em casa. A coleta do teste genético é com suave na boca, você tira lá só
na boca mesmo, bem tranquilo de coletar, super tranquilinho. Então, assim, aí você envia para o laboratório faz a análise, envia a análise para a Silvia analisa, né, essa estrutura, faz a linka todas as informações com o que você respondeu, com o que você conversou, com toda a estrutura, com a sua história. Não adianta o que ela falou, uma informação solta, não, ela vai pegar tudo que está acontecendo com você e ela vai analisar e vai trazer toda a proposta de conduta. Gente, é um livro, assim, que ela entrega. E aí, depois que o livro está pronto, com toda a análise do seu sequenciamento genético todo lá, ela vai marcar uma consulta que a nossa, ela fala que são 2 horas, mas a nossa também durou 2 horas e meia. 2 horas e meia com ela te passando tudo, tintim por tintim. O que que você tem de polimorfismo, como é que você tem que conduzir em relação a isso, qual a conduta, qual o suplemento, tudo, qual a atitude, qual o exercício, tudo. Então, assim, é extremamente completo. Eu falei no início, mas falo novamente. Vale a pena para a vida. E é um teste que você vai fazer uma vez só e vai ter para realmente a sua vida. Eu falei que meus filhos vão fazer na hora que eles nascerem. Aí a gente brincou, a amiga minha médica falou: nossa, isso tinha que ter no teste do pezinho, na maternidade, né? Para a pessoa realmente sair conhecendo bastante da estrutura. E como eu falei, eu teria evitado muitos problemas. Eu teria evitado o desenvolvimento de muita coisa, como, por exemplo, o AVC. E o meu AVC, na época, eu fiquei cega, eu fiquei sem enxergar. Então, eu fiquei um período sem enxergar. Imagina o risco de uma sequela. Imagina só. Então, assim, uma das coisas, né? Fora a gravidade das outras coisas. Uma outra coisa que eu quero puxar aqui também é com relação aos suplementos. Hoje eu estou falando muito de suplementação e é muito importante a gente ter mesmo a suplementação como coadjuvante aí. Lembrando que nenhum suplemento vai superar um estilo de vida ruim, né? Nenhum suplemento vai resolver uma pessoa que não faz exercício físico, que se alimenta muito mal, que está toda inflamada por estar excessos industrializados. Nenhum suplemento vai resolver isso. Realmente são coadjuvantes que vão estar auxiliando e alguns são extremamente importantes, como a gente até já falou da vitamina D. E aí, por exemplo, um suplemento que eu já usava há muito tempo era a coenzima Q10, né? A coenzima Q10 era um suplemento que eu já fazia reposição há muito tempo. E aí eu fiz o meu teste genético, nós descobrimos que eu não faço a metabolização em algum momento, não é isso, Silvia? No caso da coenzima Q10, né? Tem um gene, NQO1. Na verdade, para os pacientes o nome não importa muito, né? Mas assim, para eu citar, né, que nesse gene, né, avaliado uma variante. E esse gene é responsável pela conversão de ubiquinona em ubiquinol. Quando nós compramos coenzima Q10 na farmácia, né, ela vem na forma de ubiquinona. A gente ingere e o nosso organismo tem a função, né, através desse gene, de converter para o ubiquinol, que é a forma ativa, né? A ubiquinona, ela não tem, se ela não for convertida para ubiquinol, ela não tem função, né? E aí, o paciente que tem redução nessa conversão, que é o teu caso, né? Então, ele vai converter muito pouco ou quase nada, né? E aí você está jogando dinheiro fora, não está tendo o resultado esperado. E aí, no teu caso, né? Paciente Bruna, que fez lá o teste e viu, ela precisa, né, suplementar na forma de ubiquinol, né? Ubiquinol, Então, parte que eu não faço a conversão. isso, que Então, é a forma ativa, né? E eu lembro muito bem que tu me disseste, nossa, eu usei várias vezes a muito, coenzima Q10 na forma de ubiquinona, há né? muito tempo, Então, há anos eu usava. Então, assim, esse é um suplemento muito bom, né? Um antioxidante, enfim, muito indicado hoje, mas a gente precisa ter esse conhecimento, porque eu realmente estava jogando dinheiro fora e confiante de que estava fazendo um bem para o meu corpo fazendo aquela suplementação, né? Então, a exato. gente tendo esse conhecimento, você consegue direcionar muito mais as coisas, né? Muito mais. Um outro que eu quero citar também, que
que é muito comum, esse eu já vi que é muito comum mesmo. Eu não sei se eu estou errada, mas eu ouvi falar até de 40% da população ter esse tipo de polimorfismo, que é o MTHFR, né? Exato. Principalmente mulheres, né? É bem frequente ter alteração, né? E qual é a função desse gene, né? Ele é bem mais conhecido, né? Então, ele faz a conversão de folato para metilfolato, que também é a forma ativa, né? Folato, né? É uma vitamina importantíssima e nós ingerimos folato dos vegetais, principalmente de vegetais, né, folhosos, né? E aí, quando o paciente tem alteração, então, ali depende muito se é heterozigose ou homozigose. Então, se Ah, tem uma letrinha alterada, se tem duas letrinhas lá no gene alterado. Então, né, heterozigose reduz em 40% a conversão, né, de folato para metilfolato. E homozigose, que é a alteração de duas letrinhas, reduz em torno de 70% a 80% essa conversão. E aí, isso implica em vários fatores, né? Como tu disseste já antes, aumenta o risco cardiovascular, né? Principalmente quando tu olha para um todo, para outros genes de perfil cardiovascular, né? Pode aumentar o risco de tromboembolismo, aumenta o risco de abortos espontâneos, de pré-eclâmpsia, né? De vários fatores. E, inclusive, uma alteração, né? Por exemplo, mães que têm baixo consumo de folato ali antes e na gestação, né? Que a gente chama de espinha bífida. Não sei se tem um outro nome, né? Porque não é a minha área, mas de bebês que nascem com essa alteração pela deficiência de folato na mãe, né? isso. E hoje, já, por exemplo, toda gestante suplementa folato, Isso só que eu... que na forma de metilfolato, porque a incidência de alteração nesse gene, ela é alta, né? Em torno de 30 a 40% das mulheres têm essa alteração. Então, assim, já se suplementa a forma ativa, né? Não se dá para gestantes mais ácido fólico, que é a forma inativa, e até uma forma sintética, né? Então, assim, já se suplementa gestantes com metilfolato, né? E no caso de um paciente que, por exemplo, a Bruna não é gestante, mas tem alteração, ela tem que olhar para essa suplementação de metilfolato. E aí, claro que ela vai avaliar com a nutri dela ou com a médica dela. Claro que tu sendo médica, tu consegue fazer isso. Mas eu tô falando até um paciente leigo, né? Sim, sim, sim. E aí, só mais uma coisinha. E aí, assim, ó, quando você tem redução de metilfolato, dessa conversão, né, existe um risco para níveis elevados de homocisteína, né? Homocisteína, a gente precisa ter em níveis normais, mas em níveis elevados aumenta o risco cardiovascular. Então, assim, né, tem, muitos pacientes têm homocisteína alta, não se sabe por quê, e aí, às vezes, não se sabe, não existe um medicamento para reduzir homocisteína, mas o que se faz, né? Principalmente nesse paciente com alteração. Tu vai suplementar metilfolato, só que tem que dar uma olhada em todo esse ciclo do folato ali, porque não é só o MTHFR que daí a gente avalia, né? Sim, Tem vários outros genes, porque, né, em caso de homocisteína alta, você vai suplementar, né? O profissional vai avaliar a suplementação de metilfolato, de riboflavina, que é a B2, né? De uma betaína, então uma B6 junto. Então é todo um conjunto, mas olhando para o painel genético ali no perfil do folato, você sabe exatamente onde atuar. exato. Então é uma Perfeito. ferramenta que personaliza, né, e individualiza qualquer tratamento. Perfeito, perfeito. E eu quis muito trazer esse, porque eu já tinha visto essa questão de ser mais incidente, essa alteração, né? De ser mais comum. E principalmente porque, Silvia, você trouxe uma coisa sobre gestantes, porque tem questão da formação do tubo neural da criança que faz reposição de metilfolato. Não, essa não é uma realidade que nós temos ainda no sistema. Muitos profissionais prescrevem ainda ácido fólico.
ácido fólico para reposição. Muitas gestantes, se tem alguém aqui que já teve gestação, que já foi gestante, sabe que provavelmente foi prescrito aí o uso do ácido fólico. E sendo esse um conhecimento agora de que muitas mulheres têm esse polimorfismo, realmente é uma opção da gente não usar mais o ácido fólico, como você falou, ainda é sintético, usar direto o metilfolato, para a gente poder fazer essa reposição, né? Então, para quem já foi gestante, deve se lembrar disso daí, mas para quem ainda vai ser, né? Fique muito atenta, né? Sobre o profissional que está acompanhando com relação a essa reposição, de fazer a reposição de metilfolato. Eu vou contar até a minha história, essa história eu não contei ainda, mas eu estava repondo ácido fólico há mais de ano, porque eu estava tentando engravidar. E aí quando eu fiz o teste, que eu fiz, eu fui atrás da obstetra para conversar com ela e falar, eu preciso mudar minha suplementação. Eu já estava há quase 2 anos tomando ácido fólico. Tem noção? Então, eu tô falando assim, sou médica, estava acompanhada por profissionais especialistas bons e fazendo da forma errada. Então, assim, é conhecimento realmente que precisa ser falado, né? Precisa ser levado à frente, precisa ser conversado, porque é muito importante essa reposição ali. E outra coisa que eu quero puxar também é com relação aos cuidados com a pele, né? Hoje a gente tem muita vaidade envolvida aí, as mulheres se cuidam muito mais, né? Até fiz um post sobre isso quando nós éramos crianças, nós olhávamos para as mulheres de 40, 50 anos e falávamos, nossa, como elas são velhinhas. E hoje a gente está aqui, eu estou aqui beirando os 40. Eu Então, já assim, passei dos já 40, né? passou disso. A gente olha, nossa, como a gente está jovem na nossa melhor versão, na é verdade? Então, mudou demais. E por que que mudou? Principalmente por causa dos cuidados, né? A gente tem hoje é muito mais óbvio, né? O uso de protetor solar, de tratamentos assim, que antigamente nem eram utilizados. Então, a gente tem todo esse arsenal de suplementação, de cuidados ali, que são o fino, né? Que a gente consegue melhorar isso daí. Então, no meu teste genético também saiu que eu tenho aí um envelhecimento precoce, não é isso, Silvia? No caso, tu tens uma degradação maior de colágeno, né? O colágeno tipo 1, né? Que é o colágeno mais presente na pele, né? Então, no teu caso, tu degrada mais colágeno do que o teu corpo dá conta de produzir, né? Então, isso aumenta o risco de envelhecimento precoce, né? Surgimento de rugas, né? E aí, assim, o que estratégias que se faz para esse paciente? Então, é a paciente que já tem que cuidar mais da exposição solar, que a gente sabe que a exposição solar excessiva vai degradar colágeno, né? Ingerir proteínas em todas as refeições, né? Porque os aminoácidos que vêm das proteínas, né? Eles vão formar o colágeno, né? Que vai fazer parte da nossa pele, né? E claro que quando a gente vai envelhecendo naturalmente, essa formação de colágeno ela reduz. Mas para o paciente que tem essa alteração genética, né, reduz mais rápido, né? Degrada muito, o corpo não dá conta de produzir. Então, assim, tu tendo clareza de que tu tem essa alteração, tu tem esse risco, né? Os teus cuidados vão ser maiores, né? E Uhum. assim, o uso de alguns suplementos também vai ajudar, né? Sim, sim. E uma coisa que eu lembrei agora, tu tens alteração genética também na degradação de colágeno de articulações e Sim. tendões, né? Tá E anotadinho para falar também. assim, eu que Não, me não, pode puxar, pode puxar. só linkando já, né? Porque são dois genes, né? Um que avalia a degradação de colágeno da pele, o outro gene que avalia a degradação ali de colágeno de articulação e tendões, né? Então, assim, tens um risco maior de lesão ao praticar atividade física, um risco maior, inclusive, de desenvolver artrite, artrose, por causa dessa
degradação excessiva de colágeno presente em articulação e tendões, né? Então, também existem estratégias, né? Tanto de reforço muscular para fortalecer a musculatura, já que os tendões estão, né, vão ficando mais frágeis, né? Suplementos ajudam muito nessa prevenção. Então, assim, as estratégias para prevenir são maravilhosas. Perfeito. E eu queria justamente trazer, você puxou a sequência perfeita aí, de como é importante a gente ter uma atenção especial. Por exemplo, quando a Silvia, a minha tia, falando de mim. Sim, tia, a gente é da mesma genética, tá? Então, eu já sabia que eu tinha uma tendência ao envelhecimento precoce, porque eu vejo a minha família ela é bem enrugadinha, a minha avó, ela era, nossa, pele solta, assim, era nítido que o colágeno dela já estava totalmente consumido. Né? Então, eu já tinha essa consciência, então eu já tomava bastante cuidado há algum tempo, né? Já tinha ali o procedimento, reposição, suplementação com colágeno, exercício físico, toda uma atenção. E aí, eu quero fechar a nossa live justamente falando sobre isso. Que, assim, o teste genético é com certeza o que traz luz para tudo isso daí. Você consegue ser assertivo, é dentro da sua genética você tomar as condutas. Sendo acompanhado por um profissional de excelência, óbvio, né? Como a gente falou, só fazer o teste genético, porque agora que eu falo sobre isso, fica aparecendo publicação paga no Instagram para comprar o teste, né? E realmente não vale a pena, não cometam esse erro, né? Procurem realmente um profissional para fazer essa análise. E já indiquei, né? Mas tá aí, a Silvia é maravilhosa. Mas o que eu quero trazer é assim, você consegue observar muito, a gente trouxe muito do meu teste genético para vocês entenderem a amplitude disso daí, né? Mas vocês conseguem observar muito realmente no reflexo. Um dos erros que a gente tem nos cuidados com a saúde é você deixar isso no automático. Você, na verdade, não está cuidando, simplesmente ir tocando. E aí você não observa uma coisa que você comeu que te fez mal, uma coisa que você comeu que te deixou desconfortável, um momento que você fez uma exposição que te deixou, por exemplo, foi no sol. Quando eu era mais nova, eu tomava sol, de ficar ali torrada o tempo inteiro. E aí que veio depois melasma. Sol para começar, né? Então, assim, você começar a se observar mais, observar a sua família, observar essa estrutura, para você já ir tendo uma direção de coisas que realmente são mais importantes para você. Mas o que a gente falou desde o início também é o estilo de vida, né? Você priorizar o seu estilo de vida como um cuidado para a seleção adequada da expressão gênica aí dentro da epigenética faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. A gente já sabe que se alimentar bem, evitar industrializados, alimentos inflamatórios, comer mais comida de verdade, um pouco menos de carboidratos, isso tudo é bom para a saúde. Né? Não precisa de muita receita mirabolante, né, Silvia? A gente tem hoje muita coisa que a gente já tem um conhecimento de que é importante fazer. Então, se, por exemplo, você não puder fazer um teste genético, não for a prioridade agora, atenção a essas coisas, né? Atenção aos cuidados, o exercício físico para tonalizar, para você realmente ter uma construção muscular, para ter, não é exercício físico, definitivamente não é só estética, vai vir, lógico, a estética também como brinde aí, mas está relacionado à imunidade, está relacionado à parte cardiovascular, relacionado a todo o teu corpo, né, o seu funcionamento. Então, tudo isso é importante para a gente poder ir prevenindo realmente o aparecimento de doenças, de diversas comorbidades que mesmo que a gente não conheça a fundo a nossa genética, a gente tem como direcionar esses cuidados. Quando eu estou falando isso, porque quando a Silvia trouxe o teste, nós tivemos várias coisas que foram elucidadas ali, muito, muito amplo, mas tiveram várias coisas que eu falei com ela, eu imaginei, eu já cuidava disso, eu imaginei, eu já dava atenção a isso, né? Então, assim, essa lição também, né, que eu queria muito trazer, né, Silvia? Tem alguma coisa mais que você quer comentar aí?
Bom, eu acho que quanto mais cedo faz um teste nutrigenético, mais chances de prevenção. Mas mesmo assim, né? Eu já atendi pacientes com 67 anos que, né, não conheciam o teste, vieram a conhecer e fizeram. E são Aham. pessoas assim, ó, que vão viver mais 20, mais 25 anos, talvez, que sejam 10, né? É possível ainda assim melhorar os hábitos de vida e olhar para a sua história genética ali, né, para os seus polimorfismos e mudar coisas, né, para ter uma qualidade de vida melhor, né? Como tu sempre fala em longevidade, né, realmente não adianta viver 90, 100 anos e ter não ter saúde, né, uma péssima qualidade de vida. Então, assim, se Exatamente. você não tem o teste, não vai fazer agora, se você não tem um teste nutrigenético, né? Cuide realmente, como a Bruna falou, né, da sua alimentação, pratique alguma atividade física, né? Evite toda essa questão dos industrializados e pensa que em algum momento você vai investir na prevenção. Então, o teste nutrigenético, ele é um futuro que já está acontecendo. Cada vez mais vamos ouvir falar, cada vez mais profissionais vão atuar com o teste genético. Então, assim, realmente é um investimento que vale muito. Muito a pena, muito a pena, vale muito a pena. Realmente é transformador. E como a Silvia falou, para todas as idades. Né? Eu falei que os meus filhos vão fazer na maternidade, antes da alta hospitalar, porque eu quero saber de tudo, justamente para evitar que eles passem pelo que eu passei, alguns problemas gravíssimos de saúde que eu tive, que poderiam ter me trazido até sequelas maiores, né, simplesmente por não ter as informações. E hoje a gente tem isso disponível. Então, vejam mesmo como investimento para a saúde de vocês, para a longevidade com qualidade, porque não tem. É o que a gente comentou, podem ter suplementos infinitos no mercado, mas se você não tiver genética que vai metabolizar aquilo ali, de repente você está desperdiçando dinheiro por anos. E um pouquinho ali que você se organiza para fazer um teste, que na minha opinião não é nem um pouco caro, principalmente trazendo tudo que ele traz, não é nem um pouco, você até falou, o trabalho que dá para fazer tinha que ser infinitamente mais, né? Mas realmente é um teste que vale muito a pena para você realmente direcionar. É um diferencial. Realmente você tratar, né? Eu falo agora como médica, me apaixonei pela medicina integrativa, que é você estudar o paciente como um todo. Você tratar um paciente de forma integral, conhecendo o teste genético dele, nutrigenético dele, pronto. A solução é outra. Realmente é totalmente direcionado. É outro nível. Então, assim, a gente realmente tem essas ferramentas que a gente pode e deve utilizar aí, né? E o quanto antes, né? Quando eu tive contato, falei, meu Deus, quero fazer esse negócio. Então, assim, é muito interessante. E acredito que foi isso, trouxemos bastante informação incrível, né? Coisas assim, pontuais, que podemos mostrar para as pessoas a importância do teste genético, de que é uma medicina baseada em evidência e totalmente individualizada, né? Uma medicina para você. Quer coisa melhor do que fazer uma suplementação que não é só de acordo com o seu exame laboratorial, é de acordo com a sua metabolização. Porque se eu forneço, por exemplo, um ácido fólico para uma paciente como eu que não metaboliza, não adianta. Se eu forneço uma coenzima que é 10, que é um suplemento maravilhoso. Ah, tem outro, eu tomava beta-caroteno também. Também não Exato. metabolizo. Então, assim, muitas coisas eu fazia uma suplementação muito boa, mas muito tanto que eu estava com muitos déficits nutricionais. Mesmo com uma suplementação de altíssima qualidade, eu estava com muitos déficits nutricionais, porque eu não conhecia a minha genética, eu não conhecia o que funcionava para mim, né? Então, assim, realmente faz muita diferença para nossa vida. E aí, quero fechar agradecendo a Silvia pelo tempo dela. Eu sei que o tempo dela é muito precioso, que ela faz aí todo esse trabalho de análise de precisão de todo mundo aí que a procura com toda a atenção, né? E ela ainda faz todo o trâmite entre o laboratório,
cuida de tudo para você realmente não se preocupar com nada. Um profissional excelente. Quero te agradecer demais, mais uma vez, por ter aceitado o convite e por ter compartilhado tanto nesse conteúdo aqui com a gente. Eu acho que abre brecha aí para mais live, hein? Olha, eu fiquei animadíssima. Bom, eu quero agradecer muito pelo convite, né? Muito obrigada. Fico à disposição tanto de ti quanto das tuas pacientes, das tuas seguidoras. Vou abrir uma caixinha de perguntas para dúvidas lá no meu perfil também, se alguém quiser. Lá no link da minha bio, dá direto no meu WhatsApp. Também pode clicar lá, me manda uma mensagem no WhatsApp, nós podemos conversar, posso te esclarecer dúvidas. Então, assim, Bruna, obrigada. Obrigada, meu bem. Podemos combinar. Vamos combinar assim. Vamos tirar uma fotinha? Mas é aí. Perfeito. E aí, eu quero convidar vocês para seguirem a Silvia no Instagram dela. Lógico, né? Quem tiver aqui. Eu vou deixar a live salva. Já encaminha também. Curte essa live, gente, para entregar para mais pessoas, para mais pessoas terem acesso a essas informações que são tão preciosas, né? Vou deixar salva e encaminha também. Vai estar salva lá para quem vocês acham que deve receber esse conteúdo aí, tá certo? Muito obrigada a todos que estavam presentes. Eu fui acompanhando aqui, acho que não teve nenhuma dúvida específica, não. E a gente está à disposição para dúvidas. Ok. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.